Sou o professor Fábio e hoje vamos ver gravitação universal. Bom, a gravitação universal faz o estudo dos astros, como que os astros se movimentam. Tudo começou com Ptolomeu aqui, rapidamente para a gente ver como que funciona. Com a teoria geocentrismo, olha só, a Terra é o centro do universo e tudo vai girar em torno da Terra. Até Copérnico chegar com a teoria heliocêntrica. Hélio significa Sol e geo significa Terra. Em ambos, as trajetórias dos planetas eram órbitas circulares. Até chegar na teoria que nós temos até hoje, que são as leis de Kepler. Nós temos 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é a respeito da trajetória do planeta em torno do Sol. Depois isso é generalizado, serve para todos os planetas, serve para satélites em torno de planetas. Então nós temos aqui a primeira lei de Kepler, os planetas têm órbitas elípticas, ou seja, no formato de uma elipse. Então vamos ver rapidamente o que é uma elipse. Eu marco 2 pontos aqui, imagina tu desenhar uma elipse numa madeira. Eu coloco 2 pregos aqui e coloco um barbante maior do que a distância entre os 2 pregos. Eu vou pegar a caneta e colocar dentro desse barbante e andar com a caneta com o barbante esticado. Eu vou vir para cá e vou vir para cá. Pego esse barbante pelo lado de cima e faço a mesma coisa. Eu ando com a caneta para cá e ando com a caneta para lá. Está pronta a minha elipse. O que serviu esses 2 pregos? Serviu para construir a elipse. Esses 2 pregos são chamados de foco da elipse. E o barbante me mostra que a distância entre um foco e um ponto da trajetória até outro foco, isso é uma constante. Então isso é uma figura lá da geometria analítica. Então os planetas vão andar em órbitas em forma de elipse e o Sol não vai estar no centro da elipse. O Sol é em um dos focos, é deslocado do centro para cá. Vou chamar aqui de foco 1. Tá? Mas no nosso sistema solar, essas elipses elas são muito próximos de estar arredondada, porque quanto mais próximos os focos, mais arredondada ela é, e quanto mais afastada, mais esticada ela vai ficar a nossa elipse. Nós chamamos isso de excentricidade. Quando os focos se afastam, aumenta a excentricidade da elipse. Aqui a gente tem a segunda lei de Kepler, que eu acho a mais interessante, que diz o seguinte aqui, ó. O planeta faz a volta em torno do Sol, não é? A gente vai imaginar uma reta do planeta até o Sol. Vamos imaginar uma reta do planeta até o Sol. E vamos analisar ele em 2 pontos, né? Nesse caso aqui, do ponto A até o ponto B, o que aconteceu? Ele vai varrer esta área aqui, ó. Nós vamos chamar esta área de área 1. Consequentemente, ele vai levar um tempo para fazer isso. Então, ele vai levar aqui o que nós vamos chamar de tempo 1. Para varrer a área 1. Pego outros 2 pontos, o ponto C e o ponto D, e eu vou analisar a reta que une o C e o D, né? O planeta para ir de C até D também vai varrer uma área, que eu vou chamar esta área de área 2, e ele vai levar um tempo 2 para varrer esta área 2. Da mesma forma que de E até F, nós vamos ter aqui uma área 3. E esta área 3 aqui, ele vai levar um tempo que nós vamos chamar de delta T3. Bom, o que acontece? Se esses tempos forem iguais, isso é a segunda lei de Kepler, ó, se o tempo 1 for igual o tempo 2, se for igual o tempo 3, para vocês entenderem, vão imaginar que esse planeta seja a Terra. Leva 12 meses para fazer a volta. Eu marco um mês e um mês, os 3 tempos iguais. Obrigatoriamente essas áreas vão ser iguais. Isso é a segunda lei de Kepler. Então, se os tempos são iguais, as áreas que eles varrem também são iguais, certo? Então nós percebemos o seguinte, ó. Por que é diferente essa área dessa aqui, ó? É que nem 2 terrenos com a mesma área. Se eu tenho um terreno com a frente menor, ele tem que ser mais fundo. Então aqui eu observo que está mais próximo do Sol, é curto, ele tem que ser mais largo aqui do que esse outro aqui que está mais afastado e tem que ser mais curtinho. Daqui a gente vai tirar algumas conclusões. A velocidade do planeta, por exemplo, olha só, no mesmo tempo, aqui e aqui, o tempo são iguais. O planeta vai andar toda esta distância aqui, toda essa distância.
E no mesmo tempo lá do outro lado ele vai andar essa distância bem curtinha aqui. Então ele é mais rápido aqui, nesta parte aqui, ó, que ele andou uma distância bem maior do que desse outro lado. Então a velocidade do planeta vai ser maior mais próximo do Sol. Então essa observação a gente vai colocar assim, ó, tá? Quanto mais próximo do Sol, mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta, maior a velocidade do planeta. Daqui tu já vai observar, não é, que a velocidade em A é maior que a velocidade em C. A velocidade em C é maior que a velocidade em E. Quanto mais próximo, maior vai ser a velocidade. O ponto mais próximo que um planeta pode chegar do Sol, não, vamos botar aqui P de próximo, é o periélio. Periélio. Observe, começa com P de próximo e P de periélio. E o ponto mais afastado do Sol, nós chamamos de, ponto mais afastado, nós chamamos de afélio, certo? Então eu tenho a velocidade maior no periélio, que está mais próximo. Então a velocidade no periélio é maior do que a velocidade no afélio. Bom, geralmente nos planetas a gente pode trabalhar com velocidade média, né? A velocidade da Terra é tal, então aquilo ali é uma velocidade média do planeta. E outra coisa que pode aparecer, que eu me preocupo bastante, é esse termo aqui, ó, que a velocidade areolar, ela é constante, certo? O que é uma velocidade areolar? Vem de área, não é? Ou seja, o planeta anda áreas iguais em tempos iguais. Mas a velocidade que ele vai ter vai ser diferente. Quanto mais próximo, maior vai ser a velocidade. Outra coisa que a gente percebe é o seguinte, o planeta não tem resistência do ar, porque está no vácuo, está no espaço. Também não existe atrito, ele não está se esfregando em nada, vamos dizer assim. Então não existe forças dissipativas. Então eu posso trabalhar com a conservação da energia mecânica. Eu posso dizer que a energia mecânica no ponto A, por exemplo, ela é igual à energia mecânica no ponto B, que ela é igual à energia mecânica no ponto C, que ela é igual à energia mecânica no ponto D, e assim quantos pontos eu quiser botar na sua trajetória aí, na sua órbita. Então esta é a segunda lei de Kepler. Já a terceira lei de Kepler, né? Se você está gostando da aula, dá um like aí embaixo, se inscreva no canal Delta Medicina Online, para a gente ter a oportunidade de ter novas aulas desse tipo, certo? Vamos seguir aqui com a terceira lei de Kepler. O que a terceira lei de Kepler faz? Nós temos aqui o Sol, né, que é o centro do nosso sistema solar, e nós temos os planetas girando em torno dele. Bom, o que o aluno tem que pensar? Quanto mais longe tiver o planeta, mais tempo ele leva para fazer a volta em torno do Sol. Então o primeiro raciocínio que vem para o aluno é que o período é o tempo para fazer a volta completa. O período está relacionado com a distância do centro do Sol até o planeta. Bom, algumas coisas aqui para a gente corrigir, né? Pô, a gente está falando que a trajetória é em forma de elipse. Chega aqui, põe um raio. Na realidade, isso aqui não é um raio. Isso aqui é uma distância média do Sol até o planeta. Nós temos a menor distância do Sol, né, até o planeta, que é a distância do periélio, e nós temos a maior distância, que é a distância do afélio. Esse R que aparece na fórmula é a distância média. Então, tu vai pegar a menor distância, somar com a maior distância e dividir por 2. Então transformamos como se fosse um raio, como se fosse uma trajetória circular. E também outra coisa para corrigir, o período depende da distância do Sol até o planeta. É lógico o aluno pensar assim, se eu tenho o dobro da distância, deve levar o dobro do tempo. Não é esta a relação, né? Isso é justamente a terceira lei de Kepler. Tá? O período é proporcional ao raio? Sim, mas não diretamente proporcional. O período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. E nós sabemos que um sinal de proporcionalidade, nós podemos colocar um sinal de igualdade com uma constante, vezes R ao cubo. Pessoal, essa constante eu vou isolar ela, ou seja, o R ao cubo eu vou passar dividindo. Eu vou ter que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo de um planeta é uma constante. Que conclusão que nós chegamos? Se é uma constante, qualquer planeta, eu pegar o período, elevar ao quadrado, dividir pelo raio ao cubo, vai dar um número.
Pego outro planeta, pego o período dele ao quadrado, divido pelo raio ao cubo, dá o mesmo número, dá sempre o mesmo valor. Com isso eu posso relacionar um planeta com outro. Então eu posso dizer que o período do planeta A, no nosso exemplo, ao quadrado, sobre o raio de A ao cubo, isto me dá uma constante. Mas o período de B ao quadrado sobre o raio de B ao cubo também dá a mesma constante. Então eu posso relacionar sempre um planeta com outro. Se eu sei o período e sei a distância até o Sol, eu posso descobrir dados de outros planetas fazendo esse tipo de cálculo. Uma coisa interessante é o seguinte, o período é o tempo para o planeta dar uma volta em torno do Sol. Se a gente pensar na Terra, muitos vão dizer assim, 365 dias e algumas horas. Outros vão dizer 12 meses, outros vão dizer um ano. Claro que é muito mais fácil trabalhar com período em anos, né? 1 ao quadrado dá 1, tranquilo. Mas a distância da Terra até o Sol, a distância média já complica, é um número muito grande para mim elevar ao cubo. Então é preferível a gente utilizar uma unidade da distância do Sol até a Terra. Então surgiu uma unidade astronômica. Então a unidade astronômica, o que significa? É a distância média do Sol à Terra, do Sol à Terra. Então, quando se fala que algo no espaço está a 100 unidades astronômicas, está 100 vezes mais distante do que o Sol até a Terra. Então, aqui nós temos as 3 leis de Kepler. Seguimos agora com força gravitacional.